aqui da Unisul e hoje a gente vai mostrar a utilização do laser da marca Hidramed. O laser ele é um recurso da fototerapia que vem sendo utilizado na fisioterapia com efeito anti-inflamatório, analgésico, estimulante celular e modelador do tecido conjuntivo na regeneração e cicatrização de diferentes tecidos. Hoje a gente utiliza dois tipos de laser. O laser de hélio neônio, a gente utiliza ele tanto como pulsado quanto como contínuo. E ele possui um comprimento de ondas de 660 nanômetros. Ele é vermelho, então ele é visível. A gente utiliza ali o óculos, né? E ele é para efeitos mais superficiais. A gente também possui o arganeto de galho. Ele é utilizado para lesões mais profundas e ele possui um comprimento de ondas de 904 nanômetros. Ele é infravermelho, então não é visível, e ele possui então para as lesões mais profundas. Ambos eles podem ser utilizados como ponto ou varredura. O ponto ele vai ficar estático e a varredura ele vai fazer a varredura ao redor do local. A recomendação é então para dores crônicas, úlceras em decúbito, regeneração e cicatrização de feridas crônicas, artrite reumatoide, osteoartrite, dor nas articulações, dor miofascial, epicondilite lateral e alterações envolvendo os nervos periféricos. Ele é contraindicado então em pacientes com câncer ou suspeita de câncer, sobre o útero em período gestacional, ferida aberta ou hemorrágica, porque ele pode promover a vasodilatação agravando o sangramento desse paciente, e em regiões cardíacas, em pessoas com alterações cardíacas, em pessoas que apresentam hipersensibilidade cutânea ou que tomam medicamentos fotossensibilizantes, e em caso de epilepsia, porque pode desencadear a crise epilética. Sobre os olhos abertos e sobre os olhos fechados também não é recomendado, é contraindicado esse tipo de aplicação. Então aqui esse é o equipamento do laser. A gente vai utilizar aqui a caneta 904 para realizar o início aqui do equipamento. É só ligar aqui nesse botão atrás, realizar a girada de chave e aí a gente começa então a programar o equipamento. A gente tem algumas funções aqui no laser e a gente pode trocar os parâmetros e aumentar os joules nas duas setas azuis. Aqui a gente aumenta, o equipamento ele já está programado conforme o tempo e a gente vai vir aqui então para iniciar. Então a preparação desse equipamento e aplicação, a primeira coisa que a gente vai fazer é higienizar a pele do paciente e higienizar a caneta antes e após a aplicação. Assim como em feridas abertas, a gente utiliza um plástico PVC para que não ocorra a infecção cruzada ou contaminação do paciente. A manutenção então do equipamento é recomendada a cada 12 minutos. Então, do laser, é necessário apertar aqui então esse botão que fica ao lado da caneta e ele vai iniciar o disparo conforme o tempo. A gente vai realizar então a aproximação da caneta próximo ao ponto aonde a gente deseja realizar o tratamento e conforme for o tempo a gente vai posicionar no próximo ponto com um distanciamento de 1 a 2 centímetros. Lembrando que a utilização do óculos ela é essencial para não ocorrer a danificação do glóbulo ocular, tanto no paciente quanto no fisioterapeuta. É importante também, na aplicação, realizar com a caneta de forma perpendicular, para não ocorrer a refração em caso de inclinação. Olá, eu sou Yasmin Vitório e eu faço fisioterapia na Unisul da Palhoça.
E hoje eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho mais sobre a corrente russa. Ela é uma corrente formada por trens de impulso que ele pode ser ou retangular ou senoidal, bipolar e simétrica, que é emitida por uma frequência de 2.500 Hz, que pode ser modulada entre uma variação de 10 até 100 Hz. Ela é a mais utilizada entre as correntes de média frequência, pois ela estimula os nervos motores e despolariza as membranas, causando assim uma contração muscular mais forte, sincronizada, que resulta no melhor fortalecimento muscular. Uma das medidas mais eficazes hoje em dia para se trabalhar a flacidez muscular é o uso da estimulação elétrica neuromuscular, que juntamente com uma cinesioterapia, por exemplo, ela é um dos recursos mais utilizados para fortalecimento muscular, além de também auxiliar na prevenção das atrofias musculares. Entretanto, o sucesso dessa terapia depende amplamente dos parâmetros utilizados clinicamente na eletroestimulação, que para ser usado de forma mais efetiva, o fisioterapeuta precisa não somente conhecer a condição a ser tratada, como também conhecer todo o mecanismo que ocorre nos tecidos pelo uso da corrente elétrica, conseguindo assim configurar os parâmetros de maneira mais correta e saber como e quando regulá-los para torná-los mais convenientes à realidade do paciente. A corrente russa é muito utilizada na fisioterapia dermatofuncional para o tratamento de pós-operatórios no geral, recuperação da sensação da tensão muscular, disfunção postural, a instabilidade articular, analgesia e também na área desportiva. Ela é contraindicada em pacientes que possuem inflamação articular na fase aguda, epiléticos, pacientes com marcapasso ou então doenças cardiovasculares, hipertensos, grávidas, pacientes com confusão mental e com a sensibilidade à passagem da corrente diminuída. Bom, aqui eu vou começar apresentando o aparelho de corrente russa que vamos usar, que é o Neurodin 2, mas primeiro a gente precisa ligar o aparelho no botão localizado na parte de trás. A gente vai escolher a opção corrente russa, mas é importante lembrar que esse aparelho também tem outros tipos de corrente, como o TENS e também o Phase. O nosso primeiro parâmetro a ser ajustado vai ser os modos, que nós temos 3 tipos. O corrente síncrona, o corrente recíproca e o corrente contínua. O modo síncrono é quando todos os canais eles estão funcionando ao mesmo tempo. Aí após a gente tem o recíproco, que é enquanto alguns canais estão no modo on, outros estão no off, e depois tudo isso inverte. O modo contínuo ou então sequencial, que é quando temos vários canais, que essa corrente é emitida primeiro por um canal, em seguida por um canal vizinho e a seguir por outro canal e assim sucessivamente. A gente optou por escolher o modo síncrono para usar no nosso paciente. Em seguida vamos ajustar a frequência que vamos usar e a gente escolhe ela de acordo com o tipo de fibra do músculo que estamos trabalhando. Se são fibras do tipo 1 tônicas que trabalham de 10 a 50 Hz, ou então se são fibras do tipo 2 fásicas que trabalham de 40 a 100 Hz. Na dúvida, a gente pode trabalhar com a frequência de 50 Hz, pois ela trabalha bem para ambos os tipos de músculo. Após isso, determinamos a duração do burst, ou então ciclo de trabalho, que em fase hipotrofiada, ou então que esse músculo encontra-se fraco, a gente usa em 20%, e quando esse músculo está bem condicionado, ou seja, forte, a gente escolhe por usar em 50%. No nosso paciente, a gente optou pela escolha de usar os 50%. Aqui ajustamos a rampagem desse aparelho, em que o tempo de subida, o rise, ele é o tempo que esse músculo ele vai começar a levantar para fazer a contração, que a gente escolheu por deixar em 3 segundos. Em seguida tem o tempo on, que é o tempo em que esse músculo de fato está contraindo, né, que ele vai realizar a contração, que a gente decidiu deixar em 6 segundos. Após isso tem o tempo decai ou então descida, que é o tempo em que esse músculo está terminando de fazer essa contração e a gente também deixou em 3 segundos. E o tempo off é o tempo em que esse músculo ele vai descansar e a gente optou por deixar ele em 12 segundos.
Para finalizarmos a configuração dos nossos parâmetros, a gente precisa determinar o nosso tempo de aplicação, que vai variar de acordo com a quantidade de séries e repetições que a gente vai realizar no nosso paciente. Nós optamos por deixar em 10 minutos o nosso tempo e assim a gente já está preparado para começar a nossa aplicação no paciente. Para começar a aplicação, e como os parâmetros já estão todos ajustados, a gente só vai colar os eletrodos de forma que eles fiquem em pontos motores, que são áreas onde a impedância é menor, então, consequentemente, essa corrente vai passar de uma maneira mais eficaz. A gente bota o gelzinho neutro. Aqui, depois da gente botar o gel, a gente tem que se certificar que toda a área está coberta por esse gel, porque senão pode dar alguma reação no paciente, algum choque ou algo do tipo. E como eu disse, a gente vai colar nos pontos motores. Primeiro, a gente faz um teste para ver se esse ponto motor está bem localizado, porque qualquer coisa a gente pode fazer uma busca na área antes de colar um esparadrapo para certificar que ele vai ficar bem colado. Aqui eu vou iniciar e daí eu vou aumentar a intensidade dos canais até que o paciente sinta algo e daí, conforme ele for sentindo, eu vou perguntando se ele está tudo bem, se ele não está sentindo nenhuma dor, até ele aguentar tudo. Aqui a gente está aumentando e daí a gente tem que aumentar conforme o paciente vai começar a sentir alguma coisa, né? Quando ele está no tempo de pausa, que é o tempo off, que o músculo tem que descansar, tu não consegue manusear o equipamento para que ele consiga elevar a potência que está saindo. Aí tu tem que esperar passar o momento de pausa para depois de começar a elevando. Tá desconfortável? Alguma coisa? Tá doendo? Agora tá? Ainda tá desconfortável? E agora? Para finalizar nossa apresentação, deixamos aqui um pequeno quadro de diferença entre os tipos de fibras musculares, que, como citados anteriormente, são importantes para a definição da frequência que vamos usar. Temos o tipo de fibra de contração lenta tipo 1 e também o tipo de contração rápida tipo 2. E aqui suas diferenças entre si.